Não é novidade que muitos torcedores parecem entediados quando os esportes coletivos são praticados por mulheres. Podemos ver que há uma clara diferença entre o tamanho do público que acompanha essa modalidade. Além disso, a disparidade entre os salários dos jogadores e das jogadoras gera uma série de questionamentos para aqueles que amam assistir às competições. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que justifica essa diferença e por que, na verdade, ela é justa. Afinal, o esporte masculino realmente é mais popular? Existem, claro, torcedoras que acompanham jogos profissionais de basquete e futebol feminino, mas não são muitas. Por conta disso, a WNBA tem fechado franquias e as jogadoras de futebol têm sofrido cortes salariais. Os jogos profissionais de basquete feminino atraem apenas 1/3 dos espectadores dos jogos masculinos. As ligas femininas estão em dificuldades porque não há pessoas suficientes que assistem aos jogos pela televisão. E se não tem uma boa audiência, não é financeiramente rentável manter a transmissão. De acordo com uma matéria do New York Times, a WNBA recebe cerca de 2,6 bilhões de dólares por temporada pelas partidas transmitidas pelos canais de TV. Já a WNBA recebe cerca de 25 milhões de dólares pela temporada da Liga de Basquete Feminino. Isso significa que a receita do basquete feminino não chega nem 1% da receita gerada pelo masculino. A maior dificuldade enfrentada pelas ligas esportivas femininas é que os torcedores de ambos os sexos preferem assistir aos homens. Além disso, no próprio esporte feminino, os homens também são a maioria do público. Ou seja, a maior parte dos fãs que acompanham as atletas não são mulheres. Para alguns antropólogos, é natural que as mulheres demonstrem menos interesse pelos esportes. Apesar dos dois gostarem do exercício e dos desafios que ele proporciona, para os homens é também um comportamento básico, que está relacionado ao instinto para impressionar e conquistar uma companheira, por exemplo. Além disso, muitos apontam os jogos femininos como entediantes, justamente pelo fato de não apresentar a mesma intensidade que os masculinos. Por exemplo, no basquete feminino, é raro uma jogadora enterrar a bola na cesta, o que acontece com muito mais frequência com os homens, e inclusive é um dos aspectos do jogo que mais atraem espectadores. No basquete, enquanto a altura média mundial dos homens é 1,73 m, das mulheres é 1,60 m. Porém, a cesta tem a mesma altura para as duas modalidades. Por conta disso, a maioria das jogadoras não alcançam a cesta, fazendo com que o jogo feminino, ao invés de ter enterradas, tenha muito mais bandejas e cestas de curta distância, o que não parece tão divertido para o público. No início da década de 70, quando alguns países ainda proibiam a prática do futebol feminino, os Estados Unidos adotaram uma lei federal que ficou conhecida como Título 9. Essa lei proibia a discriminação com base em sexo na educação. Ela exige que as instituições educacionais recebam financiamento do governo para proporcionar a ambos os sexos oportunidades iguais para participar em atividades esportivas. As instituições também são obrigadas a tratar equipes masculinas e femininas igualmente, em relação ao acesso para treinadores, infraestruturas e outros recursos. Quando essa lei entrou em vigor em 1972, apenas 3% das meninas nos Estados Unidos participava de esportes no ensino médio, mas atualmente o número chegou a cerca de 30%, e as mulheres passaram a ter também mais oportunidades nos esportes universitários. Por outro lado, essa regulamentação não considerou justamente as preferências naturais que cada sexo pode ter. Em faculdades, escolas e clubes, por exemplo, o técnico masculino tem muitas vezes que recusar jogadores, enquanto o técnico feminino está praticamente implorando as mulheres que preencham um elenco do time, apenas para atingir a proporção exigida entre os sexos. Sobre esse tema, a diretora executiva da Fundação Esportiva Feminina disse que acredita que as meninas gostam de praticar esportes tanto quanto os meninos e aproveitarão essa oportunidade se forem igualmente incentivadas. Mas, em vez de exigir números iguais de atletas masculinos e femininos numa faculdade, ela sugere que as faculdades tenham liberdade para procurar estudantes e equipes respeitando a proporção de nível de interesse entre cada sexo, ou seja, respeitando
citando o fato de que alguns esportes têm mais adesão de homens, enquanto outros atraem mais as mulheres. Outro aspecto que explica a menor adesão das mulheres aos esportes no geral é que elas valorizam a integridade física mais do que os homens, tendo em vista que a resistência física masculina permite que eles sejam mais agressivos e façam movimentos mais intensos. Justamente por esse motivo que até o Shaquille O'Neal, ex-atleta da NBA, sugeriu abaixar a altura da cesta, o que daria ao jogo feminino mais força. Exatamente isso que foi feito no vôlei, que atualmente é um dos únicos esportes em que a modalidade feminina é mais popular do que a masculina. Enquanto a rede é de 2,43 metros para os homens, para as mulheres é de 2,24 metros. Consequentemente, a rede mais baixa, somada à menor agressividade do jogo, permite que as jogadoras mantenham os rallies, que são o tempo em que a bola fica em jogo depois do saque. Dessa forma, o vôlei feminino se torna muito mais interessante para o telespectador, pela quantidade de rallies e pelo jogo que proporciona. Com mais fãs e altos investimentos, as atletas profissionais de vôlei conseguem receber melhores salários e, consequentemente, fica mais caro montar uma equipe feminina. E dessa forma, as atletas passam a ser mais valorizadas. Bom, e você, o que acha sobre esse assunto? Deixe aqui embaixo nos comentários. E se o vídeo te ajudou de alguma forma a entender melhor esse assunto, você pode curti-lo aqui embaixo. Também pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.